Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, não vamos perder tempo, porque ele corre muito rápido. E para que a gente consiga aqui receber o máximo, de Deus, aproveitar o máximo do que Deus tem para nós aqui, não somente através da ministração dessa palavra, mas eu acredito que ainda depois nós viveremos mais, nós experimentaremos mais da presença do Senhor. Então vamos direto para a leitura. Carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 1 e 2. Hebreus 1, capítulo 1, versos 1 e 2. Amém, meus irmãos? Diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos seus pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? Meus irmãos, eu vou pedir uma pausa aqui para os irmãos, porque eu preciso resolver uma questão aqui. Vou resolver. Os irmãos me dão um minutinho para que eu possa resolver aqui um problema? Marido, você lembra que mês passado eu pedi para você consertar o nosso chuveiro? Chuveiro? O chuveiro, marido, você lembra? Mês passado eu pedi para você consertar o nosso chuveiro. Sim, eu vi, ele está funcionando, tá? Marido, o chuveiro está funcionando, mas está funcionando uma temperatura só. Precisa consertar, porque hoje está muito calor, não é verdade, irmãos? Quem aguenta tomar banho quente num dia como hoje? Então, mas eu achei que isso já era funcionando. 2 temperaturas, quente e frio, tá bom, tá? Ok, tá bom então, marido. Outra coisa, eu estava pensando, nós podíamos amanhã não tem escola bíblica dominical, então eu pensei que nós podíamos fazer um passeio. Olha, eu não estava pensando em passear não, mas eu estava pensando em trabalhar, mas se você quer passear, para onde a gente vai? Tá bom, é só isso, tá bom? Resolvido. Não, mas para onde você quer ir? Não, pode trabalhar, dá tudo certo, tá bom? Amém, irmãos? Obrigado pelo tempinho. Eu só precisava resolver aqui essas questões antes da gente seguir. Amém? Nós estamos aqui hoje, irmãos, refletindo sobre comunicação. O nosso tema é melhorando a comunicação. E vocês viram aqui uma situação que é uma ilustração da vida real, viu? Será que é só lá em casa? Irmãos, pelo amor de Deus, é só lá em casa que é assim? Uma ilustração da vida real. Antes de vir para cá, eu falei assim, você poderia me ajudar com algo? A gente vai se expor só um pouquinho. Tudo bem para você? Ele falou, tudo bem. Mas parece engraçado. Mas são situações corriqueiras que mostram o quanto nós ainda temos problemas com a nossa comunicação. Coisas muito simples. Nós corremos o risco de passar por elas assim e deixar com que elas passem batido, São situações simples do dia a dia. O conserto de um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, ou um desejo que eu não consigo expressar da maneira real em que eu estou sentindo. Mas hoje o Senhor, Ele tem uma direção para nós aqui. E para que nós possamos receber essa direção, é muito importante saber primeiro o que é comunicação. O que é comunicação, meus irmãos? Quem se lembra de ter estudado isso na escola, dá um glória a Deus. Mas, porque tem gente que lembra. Quem se lembra de ter estudado sobre comunicação na escola, glória a Deus. Muitos de nós. Então, o que nós sabemos, Ricardo? Comunicação é um ato de emitir uma mensagem e pode ser que essa mensagem seja respondida ou não. Amém? Não se esqueçam disso. Comunicação é o ato de emitir uma mensagem e ela pode ser respondida ou não. Certo?
a comunicação ela é um elemento muito importante. Ela é o fator mais importante para que nós consigamos desenvolver as nossas relações. Seja ela um relacionamento conjugal, sejam os nossos relacionamentos com os parentes no geral, né? Ou as nossas relações com os colegas de trabalho, as nossas relações com os nossos irmãos da igreja. A comunicação, ela é o fator principal para que nós consigamos desenvolver as nossas relações e, além disso, modificar o ambiente em que nós estamos. Qualquer ambiente, seja lá dentro da minha casa, seja no ambiente de trabalho, aqui dentro com os irmãos, a comunicação, além de viabilizar as nossas relações, ela também tem o poder de modificar o nosso ambiente. E, como dito, é a emissão de uma mensagem. Então, lá na escola, nós aprendemos que, para que haja comunicação, nós precisamos de um emissor. Lembra disso? Um emissor, uma mensagem e um receptor. Certo? Hoje, vamos dar um exemplo claro. Faz de conta que eu sou hoje a emissora e vocês os receptores. E o tema que nós estamos tratando aqui é a mensagem que está sendo direcionada a vocês através de um código que é a fala. Amém? Os irmãos estão me ouvindo? Então, essa mensagem está chegando até você através das palavras que eu estou emitindo. A comunicação ela pode se dar também com outros tipos de código. Existe a linguagem não verbal, por exemplo. Os nossos irmãos que possuem alguma deficiência, alguma deficiência, por exemplo, auditiva, ou né, que precisa se comunicar através da linguagem de sinais, também está se comunicando. Não por meio da fala, mas por meio das libras, da linguagem de sinais. Amém? Então, não podemos esquecer disso também. Para que haja comunicação, precisa haver um emissor, uma mensagem e um receptor. Dentro desse processo, tem uma coisa muito importante, que é mais importante do que o emitir a mensagem, que é a escuta, que é ouvir o que o outro tem a dizer. O meu trabalho ele é todo pautado nisso, sabe? Os irmãos sabem que o psicólogo mais escuta do que fala. E eu tenho uma dificuldade com isso, porque eu quero falar, Jéssica, falar. Então, às vezes, eu tenho que dar uma segurada, porque o principal dentro do ambiente terapêutico é escutar, é ouvir. Mas não assim, como de uma maneira mecânica, como quem está ali apenas para ocupar um espaço geográfico. Eu preciso ouvir atentamente, com detalhes, tudo o que aquelas pessoas têm a me dizer. Tudo que para elas não parece ser importante, mas que quando utilizado ali aquela fala, tudo que o paciente traz, tudo que ele traz é importante. E aí quando você começa a unir todas aquelas falas, você consegue ali ajudar aquela pessoa a encontrar um caminho para que ela consiga mais qualidade de vida, para que ela consiga dar um significado novo para questões difíceis do passado. Quando a gente fala disso profissionalmente falando, é uma coisa bonita, não é? Mas fato é que nós fazemos isso o tempo todo. Principalmente nós que temos uma família, que temos um esposo, que temos filhos, né? Nós fazemos isso o tempo todo. Então, quando você olha para um profissional falando a respeito do seu próprio trabalho, tem um brilho assim. Mas é que, na verdade, a coisa funciona mesmo, ou pelo menos deveria funcionar naturalmente no nosso dia a dia. Então, da mesma forma que para um profissional de saúde mental, ouvir, escutar, entender os detalhes, elaborar aquilo é importante, dentro da sua casa é mais importante ainda. Dentro das suas relações
familiares, parentais, a escuta é mais importante do que o emitir uma mensagem, do que o falar. E isso é muito difícil, sabe por quê? Quando você se coloca no papel de quem escuta, você tem que sair de si. Quando você se coloca à disposição para ouvir o que a sua mulher tem a dizer, quando você se coloca à disposição para entender como que o seu filho pensa determinados assuntos, quando você escuta isso com cuidado, sem pressa, quando você senta e escuta, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair de você. E você tem que se projetar para um lugar onde a prioridade é o outro. Você tem que ocupar um lugar onde a prioridade não é mais o que você pensa, o que você acha, mas se colocar no lugar de compreensão do que o seu filho pensa. O que o meu filho pensa acerca de determinado assunto? O que a minha esposa pensa sobre questões simples do dia a dia, como o conserto de um eletrodoméstico? O que ela quis dizer, por exemplo, quando ela disse que ela estava pensando em fazer um passeio num domingo com a família? Os irmãos entendem que por trás de cada fala que você emite e que você escuta, tem algo mais ali escondido. E é desconfortável sair do nosso lugar. É desconfortável sair da posição, para nós pais, por exemplo, daqueles que são detentores da autoridade, do cuidado daquela casa, para sentar e simplesmente ouvir e entender o que a criança está querendo dizer, entender o que o adolescente está querendo dizer, entender o que o jovem rebelde está querendo dizer, entender o que essa mulher que parece que está, olha, só Jesus na causa. O que essa mulher tem, pelo amor de Deus? As palavras, em momentos como esse, não serão suficientes para você entender o porquê que o comportamento dessa mulher está assim. Mas a mulher só chora. Por que está chorando? E quando não está chorando, está gritando comigo. O que está acontecendo? Por trás do choro, por trás do comportamento, por trás da reação física que você está vendo, que na verdade é um meio de comunicação, é uma forma, é um tipo de código para essa comunicação, não tem fala, não tem linguagem, mas tem respostas, tem coisas ali atrás. Então, sair de nós e nos colocarmos nesse lugar onde a prioridade é o outro. Muitas vezes a gente ouve falar sobre empatia, né? Empatia é uma palavra bonita que todo mundo usa. Empatia a gente coloca lá num textão na internet, não é? Mas pouco se reflete a respeito do que é empatia, né? Empatia é exatamente isso, é você sair do seu lugar. É você sair dessa sua zona de conforto e se colocar à disposição do outro. Se a gente for buscar lá, vamos fazer uma pesquisa básica no Google. Empatia é se colocar no lugar do outro. É se colocar no lugar da esposa, do marido, dos filhos. Só que é um pouco mais profundo do que isso. Certa vez o meu marido chegou em casa depois de uma aula e compartilhou: nossa, o professor falou algo comigo e que marcou muito a minha vida. Ele disse que empatia é você se colocar no lugar do outro, nas condições do outro. Não é só tentar imaginar como o outro está se sentindo. É se colocar naquela situação, nas condições que aquela pessoa está vivendo. É mais do que você ir, por exemplo, num culto fúnebre e você, olha, meus sentimentos, e você dar um abraço e você voltar para sua casa. Não. É olhar para a dor daquela pessoa e dizer assim: e se fosse o meu pai? E se fosse a minha mãe? É olhar a dor do outro e falar: não, peraí, eu preciso sentir o que ele está sentindo. E se fosse o meu filho? É olhar para a situação difícil, muitas vezes dos irmãos que estão do nosso lado. Situação difícil, que tira as forças, sabe?
que desanima é olhar para a situação desse irmão e, não, peraí, e se essa situação fosse na minha pele? Deixa eu tentar entender aqui o que essa pessoa está sentindo. Deixa eu sentir, ainda que minimamente, a dor que essa pessoa está sentindo. Empatia é o ponto-chave da comunicação. Quem não sai de si, e entenda, quando eu digo sair de si, não é no sentido da loucura, não. É sair de si para se doar para o outro. Quem não tem o costume de fazer isso, certamente não sabe se comunicar. Porque ela vai estar sempre neste lugar onde ela tem razão. Ela estará sempre neste lugar onde o ponto de vista dela é o correto. Ela vai estar sempre nesse lugar onde as pessoas que estão ao redor precisam ponderar o tempo todo. Precisa falar baixo o tempo todo. Não pode dar opinião. Não pode expressar o que sente. Não. Quem tem dificuldade em colocar-se no lugar do outro vai ter esse lugar como esse lugar de razão, sabe? De certeza de tudo, como o lugar mais seguro. Então, o primeiro passo que nós precisamos dar hoje, a começar dentro dos nossos lares, com o nosso marido, com os nossos filhos, é exercitar, sair do nosso lugar e nos colocarmos na posição do outro. Amém? Para que nós possamos não somente melhorar, fortalecer os nossos relacionamentos, mas para que nós possamos modificar o ambiente que nós vivemos. O que falta lá na sua casa? Eu sei que falta, porque não é tudo perfeito, não é? Alguma coisa a gente sente falta, alguma coisa a gente apresenta a Deus em oração. Qual é a luta que você tem travado lá na sua casa? Qual é a transformação que precisa haver neste marido? Qual a transformação que precisa acontecer no coração desse filho adolescente? Qual é a transformação? É a partir da melhora na comunicação que nós veremos o ambiente mudar. Amém? Então nós precisamos entender isso em primeiro lugar. O que é comunicação? Qual é o meu papel enquanto emissor de uma mensagem e quando eu recebo essa mensagem também. De que maneira nós devemos nos comportar? Meus irmãos, o texto que nós lemos no começo vai dizer o seguinte, que Deus é um Deus relacional. Ele é o criador de todas as coisas. Então, antes de eu chegar aqui e falar sobre qualquer outra coisa para os irmãos, ele já é especialista em comunicação, porque foi ele que criou todas as coisas, não é mesmo? O Senhor, ele detém o controle, o poder e a autoria de tudo que nós conhecemos. Então, quem sou eu aqui para falar de comunicação, quando a própria palavra, nesses versículos que nós lemos, vai dizer o seguinte, o escritor aos Hebreus fala assim, antigamente, o Senhor, ele se comunicava, ele falava com o povo de muitas maneiras, falava também através dos profetas, mas agora, fala a nós por meio do Filho. O Senhor, ele busca meios de se comunicar, ele busca meios de se relacionar conosco. E por que o meu relacionamento com Deus precisa estar em ordem? Por que o meu relacionamento com o Senhor precisa estar em dia? Porque se eu não tenho um relacionamento com o Senhor, eu também não consigo me relacionar bem com o outro. Algo vai falhar, algo vai faltar, porque o padrão perfeito de todas as coisas está no Senhor. O padrão perfeito para tudo que nós precisamos, qualquer coisa. Não existe nada que fuja da perfeição e dos padrões do nosso Deus. Amém? Então, se nós temos deixado o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus, meio que para segundo plano, é bem natural mesmo que a gente vai lutar mais, que a gente vai ter mais dificuldade, que a gente vai ter mais complicações ao dialogar com o marido, que não entende que quando você diz assim, ó, eu estava pensando em fazer um passeio amanhã, ele não vai entender que eu quero fazer um passeio amanhã, que amanhã é o meu dia de folga, eu quero fazer, né? À medida que nós nos relacionamos com o Senhor, nós vamos entendendo que Ele conhece tudo em nós. Que Ele sabe o nosso funcionamento. Ele sabe como eu penso.
Ele sabe como que é as minhas atitudes. Ele sabe se eu sou uma pessoa que, frente ao problema, eu ajo ou eu reajo. Porque é diferente, sabia disso? Agir frente a uma situação de problemas não é a mesma coisa que reagir. E muitas das vezes nós somos reativos mesmo. O marido não pode respirar mais alto, que a gente já está... Ai, meu Deus... 10ª vez a toalha jogada em cima da cama. Estou dando os exemplos aqui meio chulos. Mas a gente sabe que tem coisas mais profundas do que isso, que nos impedem de, ao invés de agir com calma, a gente já chega na reatividade. A gente quer mostrar que aquilo que já foi dito 1 milhão de vezes não precisa mais ser dito. Não é verdade? Não é, Lô? É verdade. Mas uma vez que nós olhamos para o Senhor, nós entendemos. O Senhor, Ele sabe tudo em nós. O que diz lá no Salmo 139? O Senhor me sonda. O Senhor, Ele me conhece. Ele sabe quando eu me deito, quando eu me levanto. Antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já sabia. Ele já sabia. E isso, é claro, acontece porque Ele é Deus, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso, mas existem alguns dos atributos do Senhor que Ele compartilha conosco, que Ele comunica a nós. Nada nos impede de procurar aprender esse marido. Eu acho que conhecer é pouco, nós precisamos aprender o nosso esposo, aprender a sua esposa, aprender os seus filhos, de maneira que você consiga, assim, inspirado no que diz o salmista, conhecer as reações do seu esposo, conhecer as reações da sua esposa. Uma vez que eu entendo a dinâmica, o funcionamento do outro, eu consigo me antecipar. Uma vez que eu entendo a maneira, o comportamento do meu marido, dos meus filhos, eu consigo me antecipar aos problemas. E isso nós aprendemos quando nós olhamos ao Senhor. Antes que a palavra chegue na minha boca, Ele já sabia. E quando a palavra é torpe, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos repreende. As nossas relações em casa, em primeiro lugar. Porque não adianta a gente querer que as relações aqui na igreja sejam uma maravilha, se lá dentro da minha casa eu não estou me esforçando para que tudo esteja redondinho, sabe? Não adianta eu chegar aqui, pastor, e querer que a minha relação com o pastor seja perfeitinha, perfeitinha, se eu não estou sabendo lidar com os meus filhos em casa. Se eu não estou sabendo lidar com as debilidades do meu marido, dos meus filhos na minha casa. Então, tudo começa dentro daquelas 4 paredes. Uma vez que eu me coloco posicionada dentro do meu lar, peraí, eu vou entender o funcionamento, a dinâmica dessa casa, porque a partir de hoje nós não cometeremos mais os mesmos erros. A partir de hoje não sairá mais da minha boca as mesmas palavras que ferem, as mesmas palavras que ofendem. E olha, irmãs, perdoem o que eu vou dizer aqui, mas eu preciso dizer algo acerca do nosso comportamento. Nós, mulheres, quando nós queremos dizer algo que pega, quando nós queremos dizer algo que machuca, que magoa, nós somos muito boas. Nós somos muito boas nisso. É muito comum ouvir de homens assim, que estão com problemas no relacionamento. Eu escuto isso com muita frequência. Por que o relacionamento está acabando? Por que vocês estão pensando em divórcio? E aí, porque ela não quer mais, porque ela está cansada. E aí, aos poucos, o relacionamento desgasta o outro também. E quando eu pergunto assim, e você, quando ouve algo desse tipo, que ela não te ama mais, que ela está cansada, como você se sente? É muito comum que eles digam que eles se sentem humilhados. Sabia disso? Sabia que às vezes a gente só está querendo expressar que nós estamos insatisfeitas com alguma coisa, mas esse marido está recebendo algo assim, que diz que ele é incapaz de te fazer feliz, que ele é incapaz de dar conta daquilo que ele foi chamado por Deus para fazer dentro de casa. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque não é papel da mulher, não é papel da esposa colocar este marido no lugar de humilhação.
A palavra do Senhor diz que Ele ocupa dentro do nosso lar o papel de sacerdote. As minhas palavras precisam incutir dentro da cabeça ali do meu marido, dentro do mais profundo do interior dele. Você é responsável. Você é capaz por dar conta disso tudo aqui. Você é capaz de cuidar de mim. Eu me sinto protegida quando eu estou perto de você. Acontece que muitas vezes a nossa incapacidade de expressar o que nós sentimos e de expressar em que ponto nós estamos insatisfeitas, colocam os nossos maridos nesse lugar de humilhação. Nós precisamos melhorar. Nós, irmãs, e eu digo eu em primeiro lugar. Eu faço esse ano 18 anos de casada. E eu posso dizer para vocês que os últimos anos, os bem últimos anos, irmãos, eu tenho visto mudança na minha casa. Sabia disso? Eu posso dizer para você que boa parte desses 18 anos foi de muita luta. Boa parte desses 18 anos foi de muitas feridas. Que não somente ele causou, mas que eu também causei. Eu também causei. Porque nós temos dificuldade de falar. Nós temos dificuldade de expressar aquilo que nós desejamos. Nós, mulheres, temos... Vocês vão concordar comigo? A gente não gosta de dizer o óbvio. Quem aqui das mulheres não tem problema nenhum em falar o que é óbvio? Levanta a mão, por favor. Quem aqui não tem problema em falar aquilo que está claro? Eu não gosto de falar o que é óbvio. Se chega lá em casa e o comportamento da mulher já está diferente, está calada. Ou a tromba. Né? Não pergunta. Está acontecendo alguma coisa? Porque a ira toma conta, é claro. É óbvio que está acontecendo alguma coisa. Não é verdade? É verdade. Se você viu que o comportamento dessa mulher está diferente, ela está calada, ela está bicuda. Eu fiz alguma coisa? É claro que você fez. É claro que você fez alguma coisa. Então, antes de fazer a pergunta da maneira inadequada, faça a leitura dessa mulher, aprenda essa mulher. Aprenda ela. Aprenda mesmo. Sabe como quando você vai para a faculdade e chega ali uma matéria nova e aquilo é totalmente novo para você? O que a gente tem que fazer? Você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás dos artigos. Você tem que ir atrás dos principais autores que falam daquele tema. Você tem que abrir livro. Não adianta, tem que ler. Tem que ler. Não tem que ler? Se você quer, por exemplo, exercer qualquer função dentro da casa do Senhor, eu quero ser músico, eu quero pregar a palavra, eu quero, irmãos, o mínimo, qualquer coisa, eu quero ser professor de EBD. Você não tem que aprender? Ninguém nasce sabendo, a gente tem que aprender. E por que para o casamento a gente acha que é assim, que está tudo pronto? Que é um botão ali que você clica e que está tudo certo. Não, você tem que aprender esse homem. Tem que aprender. E ainda é mais difícil porque não tem material, não tem conteúdo. Não tem referencial teórico para você, né? Não tem manual de instrução. Como que a gente aprende? Observando, conversando, entendendo, saindo do nosso lugar e sentando e dizendo assim, me explica, me ensina. Como que eu posso melhorar nesse aspecto aqui? Para dar certo, é assim. Se não sentar e não entender o funcionamento do outro, por que está com a cara feia, por que está calada, né? No que diz respeito aos nossos jovens, está trancado lá dentro do quarto, não sai de dentro do quarto. E aí quando você vai perguntar, não, é porque eu gosto de ficar... Não cai nessa. Não cai nessa. Nós somos seres relacionais. Ninguém se sente simplesmente assim, totalmente confortável, fechado dentro de um quarto. Quando se tem uma família, quando se tem uma mesa, quando se tem refeição, quando se tem um papo bom, quando se tem risada, quando tem abraço. Eu digo isso e eu lembro logo do pastor Eduardo, né? Quando tem abraço, quando tem mão dada, quando tem beijo. Quando o ambiente é esse, ninguém fica trancado dentro de um quarto. Tem que ver quem quer falar primeiro. A gente precisa começar a nos importar com os sintomas, sabe? Com os sinais que vão aparecendo. E se os nossos olhos não estiverem fixos em Deus, mas se os nossos olhos não estiverem todo o tempo fixos em Jesus, a gente
passa despercebido. Fica mesmo trancado dentro do quarto, a gente acha que está tudo bem. Sofre quando tira o celular e a gente acha que é coisa da geração, está tudo bem. A gente pensa que é assim. É sinal de que os nossos olhos não estão assim tão fitados em Jesus Cristo. Porque é mais ou menos assim. O que o autor aos Hebreus está dizendo ali é que antes Deus se comunicava com Adão ali, né? Descia toda viração de dia, conversava com Adão, se relacionava com Adão. Veio o pecado, causou afastamento, distanciamento entre o homem e Deus. Aí Deus começa a falar com o povo por meio dos sinais, Deus começa a falar com o povo por meio dos profetas, mas o coração está duro, os olhos do povo não estão fixos em Deus. E aí o Senhor, Ele muda o código da comunicação. Lembra o que é código? O código primeiro tentou ali através da linguagem, veio o pecado, separou. Depois tentou os sinais, tentou as maravilhas, tentou falar por meio dos profetas, não deu certo. Aí Deus resolveu mudar o código da mensagem. E a carta aos Hebreus diz que esse código é o Filho, é o Cristo. Sabe disso? Olha que coisa linda. João vai dizer assim lá no começo do Evangelho: no princípio era o verbo, a palavra, né? Código. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o código. Jesus é o meio pelo qual o Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, decidiu se relacionar conosco, decidiu falar conosco, decidiu se comunicar conosco. Jesus é o código, Ele é a palavra, Ele é a linguagem, Ele é tudo que nós precisamos. Jesus é. Então, quando as coisas começam a acontecer diante dos nossos olhos e a gente passa a não perceber, amados, é porque os nossos olhos não estão totalmente fixos no Senhor. Não estão fixos em Jesus. Porque quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Esta é a mensagem que os nossos filhos precisam compreender. Não há salvação sem derramamento de sangue. E Jesus, Ele é o sacrifício perfeito que nos tira do lamaçal do pecado e que nos dá a vida eterna. Os nossos filhos não sabem disso. Viu? É verdade. Os nossos filhos não sabem que eles precisam de salvação. Os nossos filhos não sabem. Os nossos filhos não sabem que todos pecaram, todos. Quantos anos tem o seu filho? Ah, mas ele só tem 2 anos. Pecou. Herdou o pecado. Herdou o pecado. Nós temos dificuldade de falar coisas complexas e isso afasta os nossos filhos da presença de Deus. Nós temos dificuldade de dizer para as nossas crianças pequenas, sim, que elas precisam se arrepender. Que elas precisam se arrepender caso elas queiram morar um dia com o Senhor na glória. Nós temos dificuldade de falar sobre coisas difíceis. Nós nos negamos a falar o que é óbvio. E os nossos filhos estão se afastando da presença do Senhor. A culpa é do pastor? Não. A culpa é da liderança? Não é. A culpa é minha. A culpa é nossa como pais. Porque a gente acha complexo demais sentar com a criança e falar assim, viu? Todos pecaram. A palavra de Deus diz que ninguém é bom. A gente tem dificuldade, a criança começa a aprender, não. Eu vou falar que ninguém é bom, é só uma criança de 4 anos. Ninguém é bom. Ninguém é bom em sua natureza. E a gente deixa de dizer isso para os nossos filhos. E eles estão se afastando do Senhor. Porque a comunicação está aqui simplesmente em torno daquilo que é bom, daquilo que é bonitinho, né? Daquilo que é agradável de se ouvir. Das musiquinhas, que foram feitas para pegar o evangelho, sim, mas que não são suficientes. O meu filho precisa ouvir de mim. O meu filho precisa ouvir de mim. À medida que eles vão crescendo, a gente evita falar de assuntos complexos. Eu quero dar um exemplo aqui para os irmãos. E eu já dei aqui para alguns irmãos que estavam no culto de segunda, mas você precisa ouvir isso. Eu ouvi de uma adolescente assim, Maria. Chegou lá na terapia e falou assim, Raquel, estou decidido, eu não vou mais para a igreja.
E aí eu ouvi aquilo, eu falei, certo, você não vai mais para a igreja? Estou decidido, não vou mais para a igreja. Por que você tomou essa decisão? E aí ele me falou assim, porque eu chego lá, as pessoas sabem da minha condição, e quando ele diz da própria condição, ele está falando da sexualidade. Os irmãos entendem? Amém? Os irmãos olham para mim, eles entendem a minha condição, e eu percebo que os olhares são tortos para mim. Eles me olham torto. Eu falei, certo. E deixa eu entender, você conversou com seus pais sobre a decisão que você tomou, de que você não vai mais para a igreja? Ele falou, não. E por que não? Porque toda vez que eu vou conversar com os meus pais, eles falam que eu vou para o inferno. Toda vez que eu tento tocar no assunto com os meus pais, eles falam que se eu não mudar, eu vou para o inferno. Irmãos, o que me leva a entender isso? Meias verdades, porque é verdade mesmo. Se eu estou em pecado e eu não quero mudar a minha vida, se eu estou em pecado e eu não quero abandonar o meu pecado, o que me espera é o inferno. Amém? Meias verdades não levam os nossos filhos para a presença de Deus. Meias verdades, você pegar versículos isolados da Bíblia para tentar convencer o seu filho de qualquer coisa, vai afastar o seu filho da presença de Deus. Antes mesmo de pregar o arrependimento, ele precisa saber quem é Jesus. Quem é Jesus? E aí a gente não sabe. A gente não sabe explicar para os nossos filhos, porque é complexo demais ensinar a vida cristã. É complexo e a gente evita mesmo. A gente evita falar de assuntos complexos com os nossos filhos. Porque a gente tem medo deles se frustrarem. Porque a gente tem medo de eles se magoarem. Porque a gente tem medo dessa verdade ser difícil demais para ele poder elaborar. E aí a gente vai evitando falar de assuntos complexos. Você não sabe quem é Jesus? Você não sabe falar sobre a obra de salvação de Jesus sobre as nossas vidas? Vai atrás. Você não sabe falar qual é o papel de Jesus na história da humanidade. Você não sabe, você não entende por que Jesus veio ao mundo. Por que ele precisa... Por quê? Por que o sacrifício? Você não sabe, vai atrás. Porque simplesmente dizer para o jovem e adolescente de hoje que se ele não andar conforme a sua lei, se ele não andar conforme... Não é o suficiente. Isso funcionou para nós que somos mais velhos. Funcionou. Até certo ponto, para a grande maioria dos crentes, funcionava. Quando os pais simplesmente diziam assim, ó, não faz isso porque isso não é coisa de crente. Não se veste assim porque isso não é coisa de crente. Não anda com tal pessoa porque fulano vai te levar. Para nós que somos mais velhos, que tivemos uma educação diferente, funcionou até certo ponto. Funcionou. Mas eles precisam entender para obedecer. E você precisa se lembrar que a obediência que ele deve não é a você, mas é Deus. A obediência que os nossos filhos precisam prestar não é a nós pais, mas é a Deus. E se nós, enquanto pais, não formos felizes, se nós não formos, como é a palavra? Se a gente não for, se a nossa maneira de ensinar, de apresentar Jesus para os nossos filhos não for satisfatória, ele vai para longe do Senhor mesmo. Aí não adianta. Aí não adianta correr atrás da liderança, não adianta correr atrás do pastor, porque faltou, vem cá, eu vou te apresentar Jesus. Vem aqui, a palavra de Deus fala assim, que ninguém é bom, que todos pecaram, eu, seu pai, seu irmão, você, todos pecaram. Mas o Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, que pega as nossas falhas, que pega os nossos erros, ele pega e ele lança no mar do esquecimento. E ele começa a transformar as nossas vidas. Ele começa a transformar a nossa maneira de pensar. Ele preenche o nosso coração. Ele vai nos preenchendo com um contentamento que nós, humanamente falando, não podemos explicar. Ele pega tudo aquilo que a gente usa como padrão, toda essa sujeira que a gente pega da mídia, toda essa sujeira que a gente pega lá do mundo, e a gente tenta dizer que está tudo certinho, que está tudo correto. Toda essa sujeira ele pega e ele transforma, sabe?
Ele tira de dentro de nós, Ele arranca de dentro de nós e Ele nos preenche com contentamento. Filho, você precisa saber que se você decidir hoje conhecer a Jesus, filho, você precisa saber, se você hoje quiser um encontro com Jesus, se você hoje quiser contemplar a glória de Deus, Ele está à sua disposição para derramar sobre a sua vida. Você precisa entender que o dia que você se colocar diante da presença do Senhor, filho, você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais viverá da mesma forma, porque o seu desejo vai ser para o Senhor. Porque a sua vontade vai estar projetada no Senhor. Porque os teus pensamentos vão buscar o Senhor. Se esta não é hoje, meu irmão, a condição dos nossos filhos, se hoje esta não é a condição dos nossos filhos, é porque nós temos falhado em apresentar o Senhor, mas apresentar de verdade. Não baseado nas minhas experiências com Deus, porque as minhas experiências com Deus, a minha vida com Deus é uma, mas com o seu filho é diferente. Com seu filho é diferente. Eu não ganho nada aqui ministrando a palavra, eu não ganho nada, eu não ganho nada. Eu não ganho nada em relação à minha filha. O fato de eu estar, entendam o que eu quero dizer. O fato de nós estarmos aqui pregando a palavra não dá vantagem nenhuma para minha filha. O fato de nós estarmos aqui ocupando um lugar dentro desta igreja, ouvindo essa palavra, não dá vantagem nenhuma para os nossos filhos. Nós precisamos apresentá-los ao Senhor. Viu? Conheça Jesus. Conheça o Senhor Jesus, que você vai entender que o padrão perfeito para qualquer área da sua vida, inclusive para a sua sexualidade, vem do Senhor. Tudo que o Senhor criou tem uma função. E além de engrandecer o nome do Senhor, é para nos fazer satisfeitos. É para nos dar contentamento. Sim. A gente acha difícil dizer isso para os nossos filhos. Principalmente quando diz respeito à sexualidade. A gente vai empurrando, e o que eles aprendem na escola. Não é o melhor lugar. Não é o melhor lugar para se falar de sexualidade, não é. É dentro da sua casa. O que a palavra diz sobre isso? Para que serve? Para que serve? Você quer encontrar pleno contentamento nesta área da sua vida? Olha para Jesus. Ouve o Senhor. Olha a palavra e entenda para que serve. Para que o Senhor criou. Tem uma utilidade e não é o que o mundo lá fora diz. Engrandece o nome do Senhor, mas nos traz contentamento dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso marido, com os nossos filhos. Tudo que vem do Senhor, quando nós olhamos para o código desta mensagem que é Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que nele está todo o contentamento que nós desejamos. Oh, quantas vezes eles querem se encaixar, quantas vezes eles querem ter ali um grupo de pessoas onde eles se sintam parte. Se eles soubessem que eles se sentem completos somente na presença do Senhor. Se os nossos filhos soubessem que o contentamento que eles buscam, que a felicidade que eles buscam, que a completude que eles querem está no Senhor. Eles não sabem, porque a gente acha complexo demais falar sobre isso. A gente acha difícil demais falar sobre isso. A gente espera a liderança fazer um trabalho na igreja para poder dizer para os nossos filhos que o contentamento que eles esperam, que a completude que eles buscam está em Jesus Cristo. Amados, que o Senhor nos ajude a melhorar a nossa comunicação. Que o Senhor nos ajude a ser melhores emissores desta mensagem. Que o Senhor Jesus nos ajude, que o Senhor seja verdadeiramente o nosso modelo e que não seja apenas um modelo para estar ali ocupando, não, para ser vivido. Que ele seja um modelo para ser vivido em cada uma de nossas casas.
dentro das nossas famílias. Isso é muito importante. Lá dentro é mais importante do que o que a gente faz aqui. Você sabia disso? O nosso lar, a nossa casa, o ambiente que nós criamos é a principal ferramenta para o desenvolvimento dos nossos filhos. Sabia disso? Quando nós ouvimos assim, dentro de um lar existe uma hierarquia. Quando se trata de marido, mulher e filhos, a prioridade deve ser o cônjuge. Já ouviu isso? Você que é mãe, nutre um amor que é inexplicável pelo seu filho. E eu sei disso, porque eu também tenho 2. Saiu da gente, né? A gente gerou dentro de nós, a gente amamentou. Muitas das vezes eles têm até uma ligação mais forte conosco do que com o pai. Algumas vezes isso acontece. Pode ser que não, mas acontece dos filhos terem mesmo essa ligação forte com a mãe, sabe? Só que a prioridade dentro da sua casa não pode ser o seu filho. Entenda o que eu vou dizer. A prioridade dentro do seu lar deve ser o seu marido e do marido a sua esposa. Porque isso cria um ambiente seguro para o seu filho. Se o seu filho olha para vocês e percebe que essa mãe se sente segura perto desse marido. Quando a criança olha e ela nota que aquela mulher, ela se sente protegida dentro dessa casa. Quando ela olha e ela percebe que este homem, ele é reafirmado em suas qualidades o tempo todo. Em suas qualidades, irmãs. Não precisa inventar nada. Não precisa inventar qualidades. O que te fez se apaixonar pelo teu marido? Você lembra disso? O que fez você decidir, é com esse aí que eu vou casar? Lembra das qualidades? Ele ainda tem. Uma criança que vive dentro de um lar onde esse pai é reafirmado como sacerdote dentro do seu lar, vive num ambiente suficientemente bom. Entenda, não está acima do padrão e também não está abaixo. É um ambiente suficientemente bom, onde a criança não tem além do que ela precisa, onde também não há falta para que aquela criança se desenvolva. Mas quando ela enxerga estes pais cúmplices, pais que se amam, ela está dentro de um ambiente seguro para que ela possa crescer e formar a sua própria família, para que ela possa crescer e ingressar no mercado de trabalho, para que ela possa crescer e fazer boas escolhas nos seus relacionamentos afetivos. Que garota vai sofrer relacionamento abusivo quando foi criada por uma mãe amada, cuidada, protegida? Por um pai responsável, não só financeiramente falando, mas afetivamente. Que garota que entra num relacionamento abusivo sendo criada por este homem e esta mulher? Sabe fazer melhores escolhas no futuro. Sabe? Que garoto que vai casar e que vai desrespeitar a sua esposa? Qual é o garoto que vai chegar num ambiente familiar e que não vai priorizar esta esposa, priorizar este ambiente, quando ele foi criado dentro de um ambiente de comunhão entre os pais e entre Deus e a família? A sua esposa é a sua prioridade, entenda. E você, esposa, o teu marido é a prioridade. Então, o nosso compromisso aqui, no dia de hoje, é: eu vou aprender este homem. Eu vou aprender essa mulher. Chega. Acabou o problema. A partir de hoje eu vou dialogar. A partir de hoje eu não vou só escutar e pensar. Enquanto ela fala é automático. Eu fico imaginando assim, eu estou aqui falando, mas na cabeça dele está assim: meu Deus, que mulher chata. Como fala? É sim, irmão. Fala, irmãos, não é verdade? Às vezes a gente está falando, tagarelando, falando, apontando tudo que está errado, tudo que precisa consertar, o dinheiro que precisa guardar. E na cabeça deles está assim: ai, meu Deus, de novo isso. Eu imagino que às vezes acontece isso. Revelação, olha lá, viu? Tá vendo? Eu tinha razão, olha aí. Mas hoje, irmãos,
O nosso compromisso é, não, peraí, eu vou desligar o automático, as vozes automáticas aqui da minha cabeça, e eu vou entender o que essa mulher quer. O que esse homem quer, né? Se você, assim como eu, tem um esposo que quando as coisas saem muito fora do controle dele no dia a dia, ele fica extremamente estressado. Quem tem um marido assim, diga amém. Tem umas irmãs aí. Meu marido é assim, Júlia. Então, se ele me manda uma mensagem assim, ó, viu? Essa semana, por exemplo, aconteceu 3 vezes. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês. 3 mensagens. Você não vai acreditar, o carro parou de novo. 3 vezes, só essa semana. Eu tô parado de novo, o carro parou de novo. Aí, eu já sei que ele vai chegar estressado. O que eu faço? Vou contar. Claro que a minha situação pode ser que não dê certo aí para você, mas é só para você entender e traçar a sua própria estratégia. Ele vai chegar, a jantinha dele vai estar pronta. A janta está pronta. Precisa, nem vai nem tomar banho, já janta, depois você toma banho e dorme. Amém? A gente quer conversar, não é? A gente quer reclamar das coisas que aconteceu no dia, a gente quer ter alguém para ouvir de tudo errado que aconteceu durante o dia, mas eu sei que naquele momento ele está com um nível de cortisol na corrente sanguínea, um nível de estresse, sabe? Então hoje eu não vou falar. Hoje eu vou fazer a jantinha dele, hoje eu vou mandar ele tomar banho e eu não vou falar, ele vai dormir cedo. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Sabe por quê? Porque vai descansar. No outro dia está pronto para outra. No outro dia está tudo bem, eu evitei a briga. Você sabe, é disso que eu estou falando quando nós entendemos o funcionamento do outro. Eu sei a dinâmica do meu marido. Eu sei o funcionamento do meu marido. Sobre isso eu já aprendi. Eu vou me antecipar. Eu sei o funcionamento do meu filho. Eu sei que não adianta falar 10 vezes a mesma coisa. Ô Pedro, não adianta falar 10 vezes a mesma coisa, porque amanhã ele vai fazer de novo. Que estratégias eu posso criar para que o meu Pedro consiga fazer as atividades que ele tem que fazer sem gerar desgaste nele e em mim, principalmente? O que eu posso fazer? Vamos fazer uma rotina? Vamos, cola lá a rotina. Filho, tal hora, o que você tem que fazer, né? Os irmãos entendem? Eu não sou a favor de ficar compartilhando situações da minha vida e dizer que dá certo, porque a dinâmica da minha casa é essa, mas a dinâmica da sua casa pode ser diferente, né, Valéria? Se a dinâmica da sua casa for diferente, Deus vai te dar a estratégia certa. Se a dinâmica da sua casa for diferente, o Cristo, o código da mensagem, vai te dar o direcionamento adequado. Você crê nisso? Crê nisso? Se coloca de pé. Meus irmãos, que esta noite não seja simplesmente um momento para a gente vir aqui ouvir algo acerca de família. Porque todas as igrejas fazem algo semelhante, não fazem, Elis? Né? Tem encontro de casais, tem conferência de família em outras igrejas. Só que essa daqui vai ser mais uma, se você quiser. Esta palavra que o Senhor nos direcionou aqui nesta noite, vai ser somente mais uma palavra, uma palestra, só se você quiser. Creia nisso, creia nisso. Mas se você hoje sair daqui, de posse dessa responsabilidade que esta palavra nos traz, nós colheremos os frutos, sabia? E esses frutos não ficarão restritos só lá na sua casa. A sociedade precisa de nós. O mundo precisa de nós. O mundo caído lá fora, a sociedade caída, pecaminosa lá fora, precisa de nós. As escolas por aí afora precisam dos nossos filhos. Amém? O mundo precisa dos nossos filhos. A sociedade precisa de nós. Então, não saia daqui como alguém que ouviu uma palavra motivacional. Eu quero fazer uso aqui da palavra da minha irmã Diaconisa Cidinha. Eu não sou coach. Eu não sou coach. Eu não trouxe uma palavra motivacional aqui para você.
eu quero te comover nesta noite a fazer diferente, faça diferente, para que nós possamos colher os frutos, para que a sociedade seja impactada por nossa causa, sim. Se não por nós, a Igreja de Cristo, por quem? Se não por nós, conhecedores da palavra de Deus, se não por nós, salvos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, por quem? Por nós, sim. Pelo teu filho, pela tua filha, sim. Então nós vamos orar. Nós vamos adorar a Deus. Amém? Amém? Nós vamos adorar a Deus e em seguida nós vamos clamar. Mais uma vez, nós vamos levantar este clamor. A irmã Maria já fica preparada. Amém? Porque depois que nós adorarmos a Deus, a irmã Maria vai levantar esse clamor. Mas este é um momento de batalha espiritual. Porque o inimigo não quer mesmo que a gente modifique os nossos comportamentos. O inimigo quer que a gente saia daqui como quem veio a uma palestra. O inimigo das nossas almas quer que a gente saia daqui adormecidos mesmo, sabe? Dormentes, sem nenhum tipo de comprometimento. Este é o desejo do inimigo. Mas nós não vamos sair daqui mais uma vez dormindo. Nós vamos começar a mudar o nosso ambiente. Através do que nós aprendemos de comunicação do próprio Deus, nós vamos mudar a nossa casa. Esta igreja vai ser modificada por causa disso. O nosso bairro será impactado por causa disso. Os meus vizinhos serão impactados por causa disso. O avivamento que nós desejamos acontecerá por causa disso. Mas se você sair daqui como quem ouviu uma palestra, você não vai fazer parte disso. Eu sei que você quer. Então, este é o momento. Esse é o momento. Entrega nas mãos do Senhor. Quais as dificuldades? Quais as dificuldades? Porque comunicação não é tão simples assim. O que te impede? Apresenta agora. Coloca nas mãos do Senhor. Quais os recursos que você precisa? O Senhor, Ele é dono de tudo. O Senhor, Ele é dono de tudo. Do que você precisa? Apresenta ao Senhor agora. Este é o momento. Este é o momento da mudança. Este é o momento do Senhor tocar as nossas vidas. Este é o momento do Senhor tocar os nossos filhos. À medida que nós formos orando, clamando o nome santo do Senhor, pega aí o seu filho, vai intercedendo por ele. À medida que a canção for sendo entoada, segura aí a mão do seu filho, vai profetizando, vai ser homem de Deus. Vai profetizando, vai ser uma mulher de Deus, será pregador do evangelho, vai cuidar de vidas, vai para as missões, vai profetizando aí. Vai profetizando, vai ser um bom marido, segura a mão do teu filho. Enquanto a gente for adorando, segura a mão aí dessa criança. Ah, mas é um neném. Vai profetizando. Vai profetizando. Vai ser instrumento nas mãos de Deus. Aleluia. Vai ser flecha que acerta o alvo. Não vai povoar o inferno. Não vai. Não vai. Vai orando. Vai intercedendo pelos seus filhos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus.